Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Este momento especial para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E para darmos continuidade neste objetivo, hoje nós vamos falar de neurofeedback, um recurso que tem sido bastante utilizado por médicos e psicólogos no tratamento de várias desordens emocionais. Sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Neda Fatehazan. Olá, Neda, boa noite, seja bem-vinda ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-la aqui e dizer para você que estou muito feliz com a sua presença, pela nossa amizade, o nosso contato já de longa data e, sobretudo, pela relevância que eu sei do teu trabalho, do que você como psicóloga e dessa alternativa, desse recurso que é o neurofeedback, que com certeza vamos ter bastante tempo para conversar. Seja bem-vinda. Obrigada, Alderi, obrigada pelo convite, obrigada por dar essa oportunidade de eu falar dessa técnica tão bonita que eu sou muito fã dela desde o dia que eu conheci, e eu fico muito feliz que você queira levar ao público mais conhecimento sobre as alternativas que a gente tem. Claro. E, Neda, são muitos anos na comunicação, especificamente na área de saúde, e com você, mais de uma década que a gente já trabalha juntos, né? Uhum. Começamos ali com a revista. E quando eu fui fazer a primeira entrevista com você, evidentemente eu fui pesquisar também, né? Então, quer dizer, tudo que você passou, as informações, são informações respaldadas pela ciência, isso é uma coisa muito importante, né? E o objetivo, ajudar as pessoas, tendo em vista principalmente, né, Neda, como que é crescente as desordens emocionais, pânico, depressão, ansiedade, toque, TDAH, enfim, uma série de problemas que crescem, mas ao mesmo tempo nós temos essas maravilhosas alternativas, inclusive o neurofeedback que você faz. E eu queria que você começasse falando um pouquinho, Neda, de você. Quais foram as suas inspirações para embrenhar por esse caminho, oferecer esse recurso para as pessoas e falar o que é exatamente o neurofeedback, né? Tá, bom, eu sou psicóloga clínica, sou formada em São Paulo e eu vim para Maringá em 93, tive meu terceiro filho aqui em Maringá e, enfim, me dedicando a eles e a educação deles, um dos meus filhos ele foi diagnosticado de déficit de atenção. Eu estou falando uma coisa de 25 anos atrás, o que me surpreendeu muito, é uma coisa nova, é uma coisa que eu já estava pesquisando, já tinha uma desconfiança, mas enfim, o recurso que foi dado para mim, para eu ajudar o meu filho, foram a medicação, né? Os medicamentos que estavam disponíveis. Esses eram os recursos que são estimulantes, e isso me assustou muito. Eu era uma pessoa que sempre tratava meus filhos com homeopatia, e eu comecei a pesquisar os recursos, as opções que eu tinha, e acompanhar ele mais de perto na educação, porque o déficit de atenção dele era falta de atenção, né? Não era hiperatividade. E eu comecei a reparar que realmente ele tinha uma capacidade incrível e um hiperfoco quando o assunto interessava a ele. Quando não interessava, ele desligava, ele ficava com os pensamentos em coisas que interessavam ele. Isso em todas as áreas da vida? Sim, Estudo, sim, amizade, sim, familiar? sim. Ele era uma pessoa assim que de uma capacidade de aprendizagem impressionante, mas para coisas que interessavam. Então, se para mim e para você é difícil fazer alguma coisa que a gente não gosta, uma pessoa que tem o TDA, o TDAH, se torna crucialmente difícil. É muito difícil para ele. Mas eu não conseguia aceitar que a única alternativa era dar para o meu filho um estimulante. Então foi aí que eu comecei a pesquisar. E eu cheguei no neurofeedback. Eu pesquisei e eu vi que o neurofeedback era uma técnica que regulava as ondas cerebrais de um cérebro que tem um funcionamento diferente. E aí, pesquisando, fiz alguns cursos, fiz em Brasília um curso,
e decidi ver as outras, porque a técnica é o neurofeedback, mas existem vários equipamentos para aplicar o neurofeedback. E acabei decidindo por um equipamento dos Estados Unidos que trabalha com frequências infrabaixas do cérebro. Então, não só aquelas ondas alfa, teta, beta que a gente conhece, as ondas cerebrais, mas frequências infrabaixas. Então, é um equipamento com altíssima tecnologia, tecnologia suíça, e eu acabei indo para os Estados Unidos e me especializei, trouxe o equipamento e trabalho até agora com ele. O neurofeedback cresceu muito, eu estou há 14 anos nessa área, ele cresceu muito, está sendo muito divulgado no Brasil, tem cursos para quem se interessar, que pode fazer em português, comprar o equipamento aqui, tudo. E eu fiz esses cursos, mas acabei decidindo por ficar com o meu equipamento e com essa linha, essa metodologia de trabalhar com as frequências infrabaixas. E o que eu queria te dizer, Alderi, é que esse meu filho, ele foi o único que entrou dos meus filhos na faculdade, uma federal em Brasília, em engenharia ambiental, sem fazer cursinho. Foi uma coisa impressionante, sabe? Então, eu tive que, lógico, lidar com toda a paciência que ele podia ter até chegar numa faculdade que ele ia focar e aprender as coisas que ele realmente gostava. E também, lógico, na faculdade acaba tendo dificuldade, porque sempre tem matérias que você não tem interesse, mas você tem que ir bem e aprender tudo. Mas, assim, é fascinante, o neurofeedback é fascinante. E, atualmente, eu trabalho com uma diversidade, uma gama de transtornos e problemas imensos, né? Então, eu cheguei no neurofeedback por causa do déficit de atenção. Mas, como você mesmo mencionou, desde uma enxaqueca, desde ataques de pânico, principalmente a ansiedade. Depressão, sem dúvida, depressão. Qualquer tipo de compulsão. O que tem tido bastante procura, pedido de ajuda, agora são pessoas com vício em jogos. Você usou um termo aí, Neda, uma expressão. O neurofeedback, ele regula, ele modula, o que exatamente ele faz no cérebro? O que ele promove no cérebro? Muito boa pergunta, porque o neurofeedback é um biofeedback do cérebro. Então, o que ele vai fazer? São sensores que você coloca no couro cabeludo, e esses sensores são muito sensíveis, eles vão ler as ondas cerebrais, e essa leitura das ondas passa por um amplificador, vem para o software, e vai mostrar em tempo real para o paciente como o cérebro dele funciona. E o cérebro, de uma forma involuntária, não tem nada que você possa fazer. Você só tem que assistir uma tela que tenha um jogo, ou um filme, ou YouTube, alguma coisa de interesse. Através dessa tela, passa para o cérebro com feedback sonoro, visual e tátil, porque o paciente segura durante a sessão um boneco de pelúcia que treme. Toda vez que o equipamento lê que a pessoa está produzindo as ondas que deve produzir, dá aquele feedback de vibrar, ou a imagem fica boa, ou o som fica bem claro. E o cérebro é incrível, ele gosta de harmonia, ele gosta de beleza. É como se o cérebro se visse num espelho e se autocorrigisse. Então, não é algo que você pode fazer voluntariamente. O cérebro vai perceber, através do feedback que ele está recebendo, como ele está funcionando, e ele se corrige. Então, você geralmente consegue perceber de uma sessão para outra um progresso. Então, é uma autorregulação por meio da técnica, do neurofeedback. Isso, o neurofeedback é essa técnica de você dar feedback para o seu cérebro de como ele está funcionando. Então, você não
estimula, você não introduz nada no cérebro da pessoa. Você simplesmente faz o cérebro ter contato e perceber como ele funciona e ele vai se corrigir, ele vai se autorregular. Neda, para quem está nos assistindo, para entender um pouquinho melhor, existe um equipamento. Neste equipamento são conectados eletrodos, é isso? E depois esses eletrodos são colocados no couro cabeludo, é isso? Isso, exatamente. Então, primeiro tem que fazer uma avaliação. Você faz uma avaliação. Eu faço, é uma avaliação bem precisa, demorada, demora umas 3 horas. É uma conversa longa que você tem que fazer, perguntar desde como a pessoa, por exemplo, em relação ao sono. Se ela demora ou não para pegar no sono. Se ela demora, ela fica pensando nos problemas, ou ela fica no limbo e o sono não vem. Tudo isso faz diferença. Tudo isso são sinais de como o cérebro está desregulado. Se ela acorda no meio da noite, se ela acorda disposta, mesmo achando que dormiu bem, dormiu a noite inteira, mas às vezes acorda cansada, indisposta, acorda mal-humorada ou não, são todos os sinais que o cérebro dá de uma desregulação. Você pergunta de como o intestino funciona nessa avaliação. Se funciona bem, se funciona diariamente, porque o neurofeedback, quando você decide, lógico, a pessoa vai falar qual é a queixa que ela tem, que ela veio procurar esse tratamento, você tem que ver ela num todo, quais os sinais de desregulação. Por exemplo, não consegue ficar parada, não consegue assistir um filme na televisão, não consegue, porque toda hora tem que estar se movimentando, toda hora tem que fazer alguma coisa. Então você logo percebe que é um cérebro que está sempre em estado de alerta. Ele sempre está aguardando que alguma coisa aconteça. Ele não entra em repouso, ele não relaxa. Isso pode acontecer também na hora de dormir, ele não entra em repouso, ele não dá relaxamento para o corpo que está querendo, que decidiu ir para a cama e dormir, porque ele está em estado de alerta. Então, toda essa avaliação são perguntas muito ligadas ao comportamento da pessoa e também à parte física, porque vai mostrar qual local do cérebro que a gente tem que colocar os eletrodos e fazer o cérebro se regular naqueles pontos. Isso que você falou, em outras palavras, significa dizer que, por exemplo, as desordens emocionais de uma forma geral, os problemas aí, por exemplo, depressão, ansiedade, toque, a própria insônia, isso aí causa uma desregulação, uma desordem na química cerebral? Na química, sem dúvida, o cérebro é elétrico e é químico, né? Então, a medicação trabalha com essa parte química, né? Mas, assim, o que eu vejo, Alderi, é que as pessoas, elas lidavam bem, por exemplo, com ansiedade, com certas dificuldades, e, de repente, pararam de lidar bem. Então, é muito normal você se sentir ansioso porque você vai vir aqui fazer um podcast, ou se sentir ansioso porque você tem uma prova, ou porque você tem uma viagem, você não quer esquecer nada. Isso tudo é uma ansiedade normal, que o corpo, o cérebro está te protegendo para você se preparar. E você podia ser sempre assim, mas de repente você vê que do nada, sem ter motivo, você está ansioso. Você sente uma taquicardia, você sente uma angústia, você começa a suar. Isso é uma desregulação do cérebro. E se você não detectar rapidamente, ela vai para todas as áreas do corpo. Você imagina um cérebro que fica mandando sinal de perigo para você? Está sempre sobre aviso. Sempre sobre aviso. Então, o corpo sente isso. O corpo, ele se desgasta. O corpo, ele acaba sofrendo muito. Então, se você perguntar para mim, a ansiedade que desregulou o cérebro? Não, para mim é uma desregulação do cérebro que faz você não lidar mais, não conseguir lidar com algumas coisas, com algumas pessoas, com sons, por exemplo, a misofonia. A misofonia que é um transtorno que a pessoa não consegue, certos sons trazem um mal-estar muito grande para a pessoa. Então, por exemplo, você sempre sentou do lado dos seus pais e se alimentou no almoço, no jantar, e de repente você vê que o som de mastigação do teu pai te irrita.
Então, no começo está irritando um pouco, depois você vê que começa a ficar impossível, dá raiva, você começa a reclamar da forma que a pessoa está mastigando. Então, não é que ela passou a mastigar daquele jeito, é porque o seu cérebro está desregulado e você se torna sensível a alguns sons que há um tempo atrás não afetavam você. E isso tende a piorar. Se você não buscar uma ajuda para algum comportamento que você não tinha, começou a aparecer, ou uma ansiedade que você vê que está exagerada, uma tristeza que pode estar vindo e que por mais que você diga a si mesmo, poxa, eu tenho tudo, poxa, eu tenho saúde, poxa, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho um filho maravilhoso, marido. Trabalho, boas posses A sua econômicas. mente, exatamente, a sua mente não convence o seu cérebro. Você entende? Vira uma luta entre o que a sua mente racional está dizendo para você, mas o seu cérebro traz aquele estado de você não querer socializar, você não querer sair, não querer ver pessoas. E uma coisa interessante de frisar, né, Neda? É algo involuntário. Mesmo a pessoa racionalmente entendendo que ela tem as coisas materiais, pessoas, enfim, mas é algo involuntário, a tristeza, a ansiedade. Então, isso é muito interessante. E aí uma questão, né? Os medicamentos têm um papel. Só que, eu sempre falo, né? Os medicamentos sempre trazem um efeito colateral. Os médicos falam a todo momento, cada podcast que a gente conversa com o médico, eles frisam isso aí. É um mal necessário, muitas vezes é utilizado, mas ele não tem aquele papel de ir no âmago da questão, na causa, né? E eu penso que o neurofeedback, ele vai lá, toda essa investigação que você faz e posteriormente fazer levar a autorregulação e tratar na essência do problema, né? Exato, quer dizer, é lógico que os medicamentos, eles também, por exemplo, uma pessoa que está com ataque de pânico ou está com fibromialgia, dor no corpo todo, tal, é lógico que você tem que tirar a pessoa da crise, é lógico que medicamento é muito necessário útil, em determinados momentos, né? Lógico. Eu não tiro de jeito nenhum os motivos que as pessoas procuram medicamento ou se elas tomam medicamento para ter essa ajuda. Mas, sem dúvida, tem pessoas que nem com medicamento conseguem melhorar. Elas são resistentes à medicação, sabe? Ou os efeitos de medicamentos são trazem muitos danos para a pessoa. Então, existem várias alternativas e o importante é as pessoas conhecerem essas alternativas. O importante é as pessoas detectarem, não deixarem acontecer delas precisarem de uma medicação, de uma atitude mais drástica. O importante é as pessoas tratarem da forma que elas se sentem mais tranquilas, né? Eu vejo que o neurofeedback, lógico, você, por exemplo, uma criança que tem tique, uma criança que vai sofrer bullying, uma criança que os pais, apesar de saberem que ela pode ter outros transtornos, querem imediatamente resolver o tique dela. Pode ser que elas deem rapidamente uma medicação, mas o neurofeedback funciona com isso também. Funciona para você acalmar o sistema nervoso, trabalhar nos nervos e nas conexões neurais que são necessárias para o cérebro poder não agir dessa forma e não deixar transparecer essa desregulação fisicamente, né? Então, eu não vou julgar a questão medicamentosa, claro, mas eu vou te dizer, é fascinante o que o neurofeedback faz. É fascinante. Então, quantas pessoas que vêm com pânico, para mim, até depois de terem ataques de pânico, que acabam no hospital achando que estão tendo uma parada cardíaca, infarto. E o médico lá que atende dá uma medicação e fala, olha, isso é ansiedade, isso é um sinal maluco do cérebro que mandou o pânico para você sem ter motivo, sem ter nada. E a pessoa realmente acha que está morrendo. Ela vai para o pronto-socorro. E ela vem para mim
com a medicação, está morrendo de medo de parar a medicação e ter de novo enquanto está dirigindo ou enquanto está no trabalho, numa reunião importante de trabalho, ou no meio da aula ter a crise de pânico. As pessoas vêm, às vezes, tomando a medicação, mas elas começam a fazer o neurofeedback, começam a ganhar confiança e vão desmamando junto com o médico. Claro, Isso claro, sempre gradativamente, né? gradativamente com o médico, porque ela sabe que o crise de pânico pode vir a qualquer hora, qualquer momento, até no meio da noite ela pode ter. Mas a pessoa não quer manter aquela medicação diariamente com medo de que vai acontecer. Ela quer tratar, ela quer que o cérebro se regule, entre num estado de tranquilidade e ela vai enxergar em outras áreas da vida dela como a qualidade está melhorando e ela vai ganhar confiança que também não vai ter esse ataque de pânico mais. Claro. Você falou de pânico, que nada mais é do que uma ansiedade exacerbada, penso eu, né? Agora imagine a pessoa que sofre de um transtorno de ansiedade, o pânico, é como se ela estivesse na iminência sempre de estar acontecendo algo ruim. O que isso representa, os efeitos nocivos para o corpo de uma forma geral? Você falou, não é só o cérebro. Todo o organismo padece quando existe essa desregulação, né? Imagine, a pessoa está sempre sobre aviso, sempre pensando que algo vai acontecer, e medo disso, medo daquilo. O que isso representa em termos de impactos negativos para o corpo? É terrível. Existem, lógico, os graus de ansiedade. Você pode até ter uma ansiedade generalizada, ataques de ansiedade que você consiga se controlar, se acalmar, né? Mas no pânico, geralmente uma crise de pânico, é uma instabilidade do cérebro que você dificilmente consegue racionalizar, porque o seu coração dispara, você fica sem ar, você começa a suar de uma forma desesperadora, às vezes seus membros se contraem. É uma coisa assustadora. Naquela hora você não consegue pensar em se acalmar, você quer sobreviver. Você entende? Então, é lógico que você quer ter uma medicação para só pôr na boca e engolir, porque você é desesperador. Então, é um cérebro bem desregulado que está mandando sinais de que algo terrível está para acontecer, mas ela não consegue nem correr, né? Ela não, porque não consegue raciocinar. Então, mas o cérebro não tem essa capacidade de entender o que é uma fantasia, o que é uma sensação e o que é real, né? Então, em outras palavras, quando a pessoa está ali tendo um ataque de pânico e acredita que pode ser um infarto, alguma coisa, o cérebro não consegue fazer essa diferenciação, né? Sabe o que eu gostaria de falar aí? Você vê, o cérebro está mandando para o corpo. Taquicardia, suor, falta de ar, tá? O cérebro está falando, coração dispara, todas essas coisas. A mente não consegue entender que isso é uma desregulação. A mente não consegue controlar o cérebro. A mente não consegue acalmar aquele indivíduo que está tendo todos esses sinais de que está em grande perigo. E sinais verdadeiros. Ele sente tudo isso, né? Verdade. Então, é uma coisa... Quando você começa a trabalhar com pessoas que têm essa desregulação, é como se você desse para a mente da pessoa, para a razão da pessoa, para a mente dela, as rédeas de novo do cérebro dela, sabe? Ter o controle. O controle. Das emoções, é quando você consegue falar para o cérebro, não, tá tudo bem, não tem nada acontecendo. Não tem por que ficar. É uma sensação. Se acalma. Num pânico é difícil ela falar assim. Mas conforme a pessoa vai se autorregulando, ela consegue, o cérebro, né, vai se autorregulando, ela consegue transmitir também essa paz e ela consegue detectar que não está acontecendo nada de ruim. É uma desregulação. Neida, olha que coisa interessante. Quando você mandou mensagem para mim, a última, né, eu estava em Floresta, daí eu vim, antes de gravar, passei no barbeiro, né? E olha que coisa, não é florear os acontecimentos, nem romantizar.
E tava conversando com uma moça e ela falando, olha, eu tomo 11 medicamentos. Você tava citando. Escitalopram, Rivotril, quanto é que diz que tem bipolaridade, depressão e tal. Ela falou, mas o pior, ela falou, eu tô sempre mal. Eu falei, mas você toma todos esses medicamentos, está sendo acompanhada pelo psiquiatra? Não, o psiquiatra, psicólogo. E eu falei, você tem todas essas manifestações, e o pior, ela falou, eu sou muito agressiva. Eu falei, mas agressiva como? Verbalmente? Eu falei, não. Contou coisas assim, eu falei, meu Deus do céu. Então, eu imagino, você veja, é o que você comentou, né? Muitas vezes o medicamento é necessário, e ele é um mal necessário naquele momento, vai ajudar. Mas o pior é isso aí. Existem muitos casos de pessoas que, psiquiatras já falaram, que às vezes a demora e a dose, o medicamento, para acertar. Veja, e ela falou assim, eu fico perguntando para Deus, por que esse sofrimento? Eu não consigo me desvencilhar desse sofrimento. Pensa, está medicada com muitos medicamentos, diga de passagem, 11 medicamentos, pensa. E está sempre com essa sensação de medo, de raiva, de palpitação, ansiedade, depressão. Pensa que sofrimento terrível, né? E acredito que você deva acompanhar pessoas também com esse perfil, em alguns casos, né? Eu acho que a interação medicamentosa, entre elas, a medicação também pode trazer sensações que a pessoa não tinha e que passa a ter. Por exemplo, eu atendi um tempo atrás uma pessoa que veio com queixa de zumbido. Zumbido. É enlouquecedor, né? Então, a pessoa não tinha, passou a ter, está cada vez pior. Ela tem nos 2 ouvidos, né? Do lado direito, no ouvido, não sei, nessa área, né? Porque tem gente que fala que é dentro da cabeça, o zumbido, tem gente que fala que é no ouvido. Mas, enfim, e ela dizia, de um lado é mais alto, do outro não, e no silêncio da noite, isso geralmente é assim. Então, as pessoas às vezes têm zumbido, elas lidam com isso, mas vai piorando, vai piorando. E no caso dela, era a junção de 2 medicações que ela estava tomando, esse zumbido. E ela tinha passado por otorrinolaringologistas, por vários testes, tinha feito eletroencefalograma, não tinha nada de errado, né? Então, muitas vezes o que acontece é que, às vezes, uma medicação pode melhorar uma coisa, mas dá um efeito colateral e a pessoa toma outra medicação e assim vai, né? Mas 11 medicações é uma coisa assustadora. Mas a gente tem que ver sempre, tentar ver a causa. De novo eu falo, eu acho que a medicação às vezes é necessária, a medicação muitas vezes é necessária, mas você vê, às vezes, quantas vezes você vai num médico e ele vai te escutar, ele vai dar a medicação que ele acha melhor para você, no teu caso, para depressão e tal, mas pode estar funcionando num paciente e em outro não funcionar. Pode ser muito bom. Então, tem que ter paciência, é uma coisa que uma medicação dá um efeito colateral, a outra dá outro. Então, às vezes, é muito tempo que a pessoa passa naquele sofrimento tentando achar uma saída. E você fez um comentário aí e me fez lembrar de pessoas que falam, eu tenho uma dor, a dor é real, eu sinto. E passa por diversos especialistas e não consegue descobrir. Mas a dor é real. Né? Aí entra nesse contexto da desregulação, da desordem na química. Porque a pessoa sofre uma dor física. Física ela tem, né? E não consegue, não descobre uma causa, né, Unida? Não descobre a causa. E às vezes como eu te falei, uma desregulação do cérebro que manda um sinal de dor, por exemplo. Toda essa irrigação. Eu também tive o caso de uma pessoa que veio porque tinha feito cirurgia nos pés e o problema dela dos pés tinha se resolvido. Mas sentia um ardor e um calor na sola do pé que era algo que ela não conseguia controlar. Era algo que engessava muito a liberdade dela. Ela não conseguia vestir sapato, era o tempo todo ou queimação ou ardor. E com o neurofeedback, então, o que é? É alguma coisa que talvez durante a cirurgia, não sei, algum nervo, alguma coisa assim. E com o neurofeedback a gente conseguiu resolver isso também.
Ela tinha voltado no médico, não tinha nada de errado. O que tinha de nada? A cirurgia tinha dado tudo certo. Então, são coisas que são incógnitas, né? Cada cérebro é um cérebro, Alderi. A gente não consegue colocar num padrão. A gente, por mais que se faça mapeamento cerebral, você vê, por exemplo, algumas técnicas de neurofeedback fazem um mapeamento cerebral para saber aonde vão trabalhar do cérebro, aonde vão colocar os sensores, os eletrodos, né? Eu não uso mapeamento, eu uso essa avaliação de 3 horas, alguns testes que eu faço e a minha experiência de tantos anos, né? Porque até um neurologista, um psiquiatra, quando você chega para ele e vai fazer uma consulta para dizer que você tem depressão, ansiedade, ele não faz mapeamento cerebral. Ele conversa com o paciente e ele dá a medicação. Nem um psiquiatra dá. Então, eu, pela minha experiência dos anos e pelas técnicas que eu estudei do neurofeedback, eu decidi fazer um trabalho de parceria entre o meu conhecimento, o meu equipamento, a minha experiência e a ajuda do paciente quando ele me relata, entre uma sessão e outra, como ele está se sentindo. Então, por exemplo, casos de pessoas que não controlam a impulsividade. E ela aparece, às vezes, em pequenas coisas, né? Por exemplo, eu tive um paciente que era um executivo, um alto executivo, que ele era muito impaciente com os filhos, né? E por mais que a esposa falava assim, mas vamos ter mais carinho e não briga tanto com eles por qualquer coisa, você já trabalha tanto e tal. Mas era assim, ele era impaciente com os filhos. Até que numa reunião de negócios, ele falou coisas que ele nunca deveria ter falado, ele deveria ter se segurado, mas ele não tinha mais o controle da impulsividade dele. E foi aí, quando ele quase perdeu um negócio importante e tal, ele veio procurar uma alternativa, né, de fazer o neurofeedback e para controle da impulsividade dele. Então, são diversas coisas que você tem que começar a observar e dizer. Então, por exemplo, o paciente dizer para mim, olha, Neda, eu tenho reparado que eu não fico mais tão irritado no trânsito. O trânsito que me irritava tanto, eu estou mais tranquilo. Isso já são indícios de que o cérebro está melhorando, porque a gente tem que melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Num geral, no todo, no foco dele tem que melhorar, o sono tem que melhorar, o comportamento dele tem que melhorar. Esse feedback que os pacientes traz para você, né? É como que ele vai melhorando, é um parâmetro, mas existe, por exemplo, a própria técnica te fornece dados para você ir também comparando como que ele estava ou não, ou é realmente o relato dos pacientes com relação ao que sentia, as manifestações? Olha, o relato é importantíssimo para mim. É muito importante, porque por mais que eu esteja acompanhando durante a sessão as ondas cerebrais e eu vejo, puxa, a onda da tensão, olha como está acalmando durante a sessão, e eu pergunto para o paciente, você está relaxado? Porque o estado do paciente durante a sessão, o estado ideal é ele estar atento, mas relaxado, tranquilo, né? Os ombros soltos, sem nenhuma dor. Então, isso é o que tem que acontecer durante a sessão. Lógico que alguns pacientes chegam e falam, nossa, eu estou muito tenso e tal, e saem da sessão bem mais calmos, né? Esse tipo de mudança de sensação, de emoção durante a sessão, isso pode acontecer. Mas é muito importante eles sentirem progresso na vida deles entre uma sessão e outra, em todos os aspectos. Agora, no dia que a pessoa chega, eu vou apresentar para ela uma lista de mais ou menos 150 sintomas. E ele vai escolher uns 20 mais ou menos e vai dar nota para esses sintomas. Vamos supor, impulsivo, ele dá nota 8. Ansiedade, nota 10.
não consegui pegar no sono, nota 7. Então, ele vai dar nota para esses sintomas e eu vou colocar num gráfico que eu tenho e a cada 5, 10 sessões eu vou falar, olha, para ansiedade você tinha dado nota 10. E agora? Nossa, pode colocar 7. Eu sinto que eu estou menos ansioso, eu tenho suado menos, Então, eu acompanho também, porque a mente da gente é de um jeito, a Entendi. memória, a gente esquece. Entendi. Quão desesperado a gente estava quando foi buscar ajuda. Ah. Né? Leda, esses eletrodos, eles são conectados, são colocados de uma forma pontual de acordo com o problema ou aleatoriamente no Não, colocador? não, é pontual. É pontual? Por isso Existem que- regiões que... Isso, por isso que eu faço esse Ah, teste também, que eu entendi. mando para a Alemanha, que é um teste que vai me dar, comparar aquela pessoa com aquele nível de conhecimento, com aquela idade, o sexo dela, tudo, com dados que eu tenho, que tem do mundo pessoas daquele mesmo perfil, no controle de impulsividade dele, ou na falta de atenção durante estresse. Mas quando ele faz atividades tediosas, né, ele consegue controlar melhor o estresse. Quanto que ele é rápido no reflexo dele. Esses dados são numéricos. Esses dados, depois de algumas sessões, de 20 sessões, a gente refaz esse teste e vê a melhora numérica. Mas a melhora que mais vale para mim, inclusive, o relato do paciente. é o relato do paciente. Por que a Alemanha? Você disse que manda... Porque é um aparelhinho que faz um teste que depois eu mando no dia mesmo, eu mando aquele teste que a pessoa fez, que é um teste que demora 20 minutos, e vem o resultado e a gente consegue discutir com a pessoa. Então, por exemplo, chega uma pessoa para mim, fala, eu tenho déficit de atenção. Eu não consigo prestar atenção, eu tenho déficit de atenção. Eu não trabalho com o diagnóstico. Eu trabalho com sintomas que a pessoa apresenta. Né? Às vezes, uma falta de atenção e concentração ou um problema de aprendizagem pode ser um trauma. Pode ser alguma coisa que desregulou o cérebro e a pessoa não consegue aprender. Então, eu não vou pegar só porque a pessoa falou que tem déficit de atenção e ir diretamente colocar na parte frontal do cérebro dela, por exemplo, os eletrodos. Eu vou fazer essa avaliação, vou levantar as possibilidades, vou perguntar até se a pessoa, quando a mãe estava grávida dela, se teve algum incidente, se teve alguma intoxicação, se fez uso de alguma coisa na juventude, de alguma droga, alguma coisa. Eu vou perguntar tudo para poder tomar as decisões da onde eu vou colocar os eletrodos e da onde a gente trabalha primeiro. Então, se eu desconfio, ou se a pessoa diz, não, eu sofri algum abuso ou violência na infância. E outra coisa surpreendente, a gente pensa que só violência e abuso que podem ser traumas para o cérebro da gente, mas não. Pequenas coisas podem ser traumas também. Por exemplo? Por exemplo, uma criança que nasce e no momento do nascimento ela é separada da mãe e vai fazer uma cirurgia ou fica na UTI e não... Aquilo é um trauma para aquele bebê. O cérebro logo entra em estado de sobrevivência. Aquilo é considerado um trauma. Ou uma criança ou um jovem que teve num acidente de carro, bateu a cabeça, desmaiou. Logo eu vou querer saber aonde foi. Pode ser um trauma físico. E o cérebro se protege desses traumas emocionais e físicos. Ele se protege para aquela pessoa sobreviver bem, ter condições de sobreviver. Lidar com aquilo que está assustando, ou que assustou, ou que incomodou, ou que causou um trauma físico nela. Né? A gente sabe que o cérebro é muito flexível e tem uma plasticidade impressionante. Né? Então, essas coisas podem também desregular. Então, eu antes vou trabalhar com eletrodo em certos lugares para acalmar o cérebro, para ele se sentir seguro, para ele saber que
ele está seguro para depois começar a desenvolver Entendi. certas partes ligadas Sim. à atenção, a foco, que é o problema do déficit de atenção. Sim, a gente vem conversando já há um tempo, né? E eu não gosto de usar a palavra convencer, não é isso, mas sempre a gente conversando e eu queria que você viesse, porque quantas pessoas, Oneda, neste momento estão assistindo a gente, que estão sofrendo com depressão, com ansiedade, e quantas desordens emocionais, né? Então, realmente, o objetivo é esse, né? Sempre falo que aqui o mote, a base é promoção da qualidade de vida nas mais diversas variáveis, né? Então, isso é muito interessante, né? As pessoas saberem que podem contar com alternativas, não apenas uma, Não apenas uma, né? isso. E o sofrimento é grande, Alderi. As pessoas realmente estão sofrendo. Estão sofrendo, né? Estão sofrendo. Pais que veem os filhos sofrendo, pais que sofrem com os filhos, filhos que não dialogam com os pais, que não se sentem compreendidos, que ficam, às vezes, horas e trocam a noite pelo dia e ficam horas jogando ou na internet ou vendo seriado. Essas coisas todas Aham. contribuem. Olha, um exemplo que eu queria te dar, eu falei do feedback, né? Quando você faz a leitura das ondas cerebrais, né, o equipamento faz e mostra em tempo real para o cérebro. Então, vamos supor que você está vendo um joguinho que eu coloco. Toda vez que o equipamento lê que as suas ondas estão reguladas, o carrinho da montanha-russa vai super rápido. Assim que ele lê que você não está produzindo as ondas cerebrais que deveria produzir naquele local que eu pus os eletrodos, que eu escolhi para pôr, o carrinho vai devagar. Vai devagar. Ele só vai Olha acelerar só. quando o cérebro se corrigir. E os eletrodos lerem que ele Aham. está tendo aquelas ondas cerebrais e o carrinho vai rápido. Entendi. É uma linguagem que o cérebro entende. O volume, né, do filme ou do desenho que você está vendo, também ele varia de uma forma hipersensível, que às vezes você nem percebe, mas o cérebro percebe. Sim. Então, o feedback visual, auditivo, e aquele bonequinho que você segura é um bonequinho que vibra toda vez que seu cérebro está funcionando bem, corretamente, e quando ele não está lendo as ondas que deveriam ter, ele vai ficando sem vibrar. Eu sempre penso que se você usa um boneco que vibra no colo do paciente para o paciente, o cérebro sentir esse feedback tátil, quanto que o celular em vibração no nosso contato pode passar sinal de ansiedade? Ele vibra, você fica ansioso, porque é uma mensagem que o cérebro está tendo, né? Verdade. Ou se não, será que nosso cérebro está pronto para ouvir mensagens na velocidade 1,5, 2? Por que a gente faz isso com ele? Por que a gente obriga o cérebro do nada? As pessoas, quantas milhares de anos falam nessa velocidade? Verdade. E a gente quer obrigar ele a ouvir uma velocidade rápida. Verdade. Neda, quando você ligou para mim, eu fiz algumas afirmações. Uma delas é que o papo ia ser muito bom. Eu tinha certeza, ia ser uma conversa muito boa, que você ia transmitir um conteúdo muito relevante e que o tempo ia passar muito rápido. Não foi uma profecia, eu tinha certeza. Já está acabando, tá? E eu quero te convidar novamente. Tem muitas coisas que eu gostaria de perguntar, mas o tempo está acabando. Queria que você deixasse para o pessoal que está em casa, além do que você falou, o que você gostaria de cumprimentar, tá? E agradecer esse bate-papo maravilhoso. Sem sombra de dúvida, foi muito importante para todos nós. Olha, eu não tenho como agradecer a oportunidade de poder divulgar essa técnica que eu sou fascinada por ela, sabe? No começo que eu comecei a trabalhar com neurofeedback, eu ainda fazia terapia, o que eu acho muito necessário e muito útil, uma das alternativas que você mencionou. Mas eu vejo agora que o resultado do neurofeedback é tão rápido, é tão pontual, é tão eficaz, que eu não faço, apesar de ser psicóloga clínica, eu não faço mais a terapia,
Mas é lógico, na própria sessão de neurofeedback, você conversa muito das reações do paciente, das melhoras, das piores, e então me ajuda muito o meu conhecimento. Mas assim, não espere, eu queria dizer para o seu público, não esperar a coisa se agravar, detectar formas que ele age agora ou reações que ele tem que ele não tinha antes, né? E melhore a qualidade de vida, busque alternativas necessárias que você pode melhorar. O nosso vencedor das Olimpíadas no tiro ao alvo, na prata, fez neurofeedback para melhorar o foco dele, a atenção. Então, qualquer pessoa que fizer vai sentir uma melhora na qualidade de vida. Não precisa ter nenhum transtorno, alguma coisa que seja muito grave, muito intenso. Grave ou tenso. Né? Pode procurar antes, né? Antes de se agravar, né? Antes de se agravar. E vocês vão ver, essa técnica vai ajudar muitas pessoas, Com vai certeza. aumentar muito. Em Maringá já tem outras pessoas que aplicam a técnica. Busquem, pesquisem também. Tá certo. Neda, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite para você e nos encontramos. Espero que em breve você venha aqui para a gente conversar. Tá bom? Um grande abraço e muito obrigado. Obrigada. Pessoal, o Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na próxima quarta. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Forte abraço, até a semana que vem.